Mais uma vez, galera, todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui. Da última vez a gente parou aqui, né? Isso. A gente estava discutindo sobre o que era likelihood, o que era prior e tal. E na última aula eu fiz um gráfico analítico de qual deveria ser a distribuição de probabilidade do ômega M. Acontece que aquele plot que eu fiz é uma situação assim maravilhosa, ideal, onde a variável, o observável tem uma fórmula analítica, só tem um parâmetro. É uma coisa que não acontece na maioria dos casos. Hoje em dia, os observáveis que a gente usa, eles não têm solução analítica. Em geral, para calcular distância já tem uma integral de 1 sobre h que já não tem solução analítica. Para os casos mais... não tem solução analítica para muitos casos. E às vezes tem muitos parâmetros, existem parâmetros que a gente chama de nuisance. E eles fazem toda essa likelihood ficar muito complexa. Então, em geral, não dá para fazer uma coisa analítica, igual eu fiz da outra vez. Da outra vez eu escrevi o que quadrado, a função do que quadrado, e eu consegui fazer tudo ali, assim, analiticamente. Quando a gente está num caso mais complexo, que é o caso real que a gente encontra aí na cosmologia, o que acontece mesmo, como a gente faz buscar qual é o parâmetro, seleção de parâmetros, é usando um método chamado Markov Chain. Deixa eu pegar aqui. Monte Carlo. Ou a gente chama de MCMC. Ok? E aqui vamos com calma. O que é um Markov Chain? O que é uma cadeia de Markov? Uma cadeia de Markov, ela é uma sequência de eventos tais que cada evento dependa apenas do seu anterior. Ok? Isso é uma cadeia de Markov. Eu tenho uma sequência de números, de eventos aqui, e para eu definir qual é o próximo passo, eu vou me basear só no passo atual. Tudo que passou antes não me interessa. Ok? Isso é uma cadeia de Markov. Tá? E aqui eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, mas quando a gente fala de um método de Monte Carlo, a gente está tratando de um método baseado em amostragem aleatória. Como eu disse, aqui eu vou ter que ser muito rápido, assim, não vou poder entrar muito em detalhes, mas eu vou construir uma cadeia de Markov usando um método que usa essa amostragem aleatória. É mais ou menos isso. E por que eu quero isso, na verdade? Eu tenho uma grandeza, um observável físico, um parâmetro, que ele tem uma certa distribuição de probabilidade. Que é uma distribuição de probabilidade π, por exemplo. Por exemplo, na aula passada a gente viu que aqui é a probabilidade, aqui é o parâmetro ômega m. A gente viu que aquele parâmetro ômega m, ele tinha uma distribuição de probabilidade que era assim, era bem gaussiana. Aqui era mais ou menos 0,29 e tinha um desvio padrão aqui, ok?
E aí, o que eu quero fazer com isso? Eu sei que o parâmetro tem uma distribuição de probabilidade. Só que é muito difícil eu encontrar ela analiticamente. Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou simular uma variável. Ups, foi mal. Eu vou simular uma variável aleatória cuja distribuição de probabilidade é a mesma π do parâmetro que eu quero, ok? E como que eu faço isso na prática? Eu preciso de um método de sampling. Eu tenho um método preciso de um método para criar a minha cadeia de Markov. Por quê? Qual que é a ideia? Se por um acaso eu tenho um MCMC infinito, se eu consigo fazer o MC infinito, isso é matematicamente provado, ok? Cada valor dos parâmetros é visitado proporcionalmente à sua probabilidade. Aqui eu falei bonito, mas o que isso significa na prática? Se eu criar uma cadeia de Markov, obviamente eu não vou criar uma cadeia de Markov infinita, mas eu vou criar uma cadeia de Markov muito grande. Se eu conseguir fazer isso, essa cadeia de Markov vai ser uma sequência de números. Os números, esses números vão ser valores do meu parâmetro cosmológico, no caso, ômega m. Vou fazer uma cadeia de Markov para valores de ômega m, ok? E cada valor vai ser visitado um número proporcional à sua probabilidade. Então, no final das contas, se eu contar quantas vezes o valor foi visitado, eu tenho uma ideia da probabilidade dele. Então, na prática, no final do meu método aqui de MCMC, quando eu fizer o histograma de quantas vezes cada valor foi visitado, eu tenho a distribuição de probabilidade. Isso é fantástico. Aqui fica um pouco difícil de ver, depois eu vou mostrar na prática, ok? Mas vamos lá. Aqui, hoje, eu quero comentar sobre um método de sampling particular que chama Metropolis Hastings. Existem muitos outros métodos, ok? E como que ele funciona? Qual que é o algoritmo dele? Vamos lá. Primeiro, ele faz uma inicialização em um ponto θ 0. Eu vou escolher um ponto para ele começar, tá bom? Ele vai começar a cadeia de Markov num ponto θ 0. Depois, eu vou obter uma proposta para uma proposta θ' para o meu ponto seguinte, para o meu ponto θi. Nesse caso, o θi é o 1, porque primeiro, eu estou no primeiro ponto, ok? Aí eu vou achar uma proposta. Qual pode ser o próximo valor? Essa é a ideia. E aí, o terceiro passo é o seguinte. Eu vou obter um número
aleatório entre 0 e 1. Entre 0 e 1, através de uma distribuição normal ok? E aí a regra vai ser o seguinte: se por um acaso a probabilidade do meu modelo no ponto θ', que é o próximo ponto, é a minha proposta, dados e dado prior, esse aqui é a posterior. Se a posterior no ponto θ', se a probabilidade no ponto θ' dividido pela mesma probabilidade no ponto θ0, eu vou chamar de zero aqui, mas pode ser o ponto anterior. Se isso for maior do que lambda, então o meu ponto θ', ele é aceito como ponto θ i mais 1. Ok? Aqui eu vou até colocar θi assim. Ok? Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui? Eu escolhi um ponto θ'. Ok? Eu vou calcular a probabilidade dele no ponto θ'. Se eu dividir a probabilidade dele no ponto θ' pela probabilidade no ponto anterior que eu estava, e ela for maior do que um número lambda, que está entre 0 e 1, eu aceito esse cara como um novo ponto da minha cadeia. Então eu tenho mais um elemento da minha cadeia. E aqui está a ideia da cadeia de Markov. Tá vendo? Esse ponto i mais 1, ele só depende do ponto anterior. Só depende do ponto i. Porque eu estou comparando a probabilidade com a probabilidade do ponto i. Então, aqui eu tenho a cadeia de Markov. Beleza? Mas se por um acaso, se não for maior do que o lambda, se não, então o meu θi mais 1, o meu ponto θi mais 1, continua sendo o mesmo θi. Eu não troco de ponto, ok? Eu continuo no mesmo lugar. Aí eu faço outra tentativa depois. Esse é o mecanismo de como funciona. E aqui, olha que legal. Vamos pensar algumas coisas. Como esse cara aqui, esse lambda, é sempre entre 0 e 1, se por um acaso o ponto novo que você chutar, o θ', a probabilidade dele for maior do que a probabilidade do θi, com certeza você vai trocar de ponto. Porque essa razão vai ser maior do que 1. E lambda nunca é maior do que 1. Então, se o ponto θ' for melhor do que o anterior, você vai trocar de ponto. Beleza. O detalhe aqui é o seguinte: eu não quero trocar de ponto só se ele for melhor. Eu quero trocar se ele não for tão melhor também. E aí é aí que esse lambda entra. Esse lambda é um número sorteado. Pode ser 0,2, 0,3, 0,7, 0,8. E aí, se por um acaso o ponto θ' tiver uma probabilidade menor do que o θi, ele ainda tem chance de ser aceito. Vai depender da sorte desse lambda que vai ser sorteado ali naquele momento. Então você pode mudar de ponto ou não se a probabilidade do outro ponto for pior do que a sua. Essa é a ideia. Se a probabilidade for melhor, você sempre aceita aquele ponto. Se a probabilidade for pior, depende da sorte. Depende da escolha do lambda. Beleza? E aí, vamos tentar entender mais ou menos aqui como que funciona. Imagina que eu tenho... Ops, deixa eu fazer de branco aqui. Imagina que eu tenho um espaço paramétrico, que eu tenho dois parâmetros. θ1, θ2. Aí eu vou dividir esse cara aqui em alguns bins. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aí olha só. O meu palpite inicial é esse cara aqui.
Esse é meu ponto zero. Aí, lembra que eu disse? Eu quero calcular quantas vezes cada ponto foi visitado. Agora, tem um detalhe. Quantas vezes cada ponto foi visitado é difícil de calcular, porque a gente está numa reta real. Por isso que eu divido em bins. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um histograma. Vou fazer um histograma. Um histograma para o θ1 e outro histograma para o θ2. E aqui tem a frequência dele. Aqui tem a frequência deles. Okay? Aqui tem os mesmos bins. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Comecei nesse ponto. Esse ponto aqui, ele está onde? Ó, ele está no bin, no θ2, é o 1, 2, 3, é o quarto bin. Então aqui no histograma do θ2, 1, 2, 3, 4, o quarto bin, eu vou marcar que ele foi visitado uma vez. Marca uma caixinha aqui para ele. O θ1 está aqui no terceiro bin. Então aqui no terceiro bin do θ1, eu vou marcar que ele foi visitado uma vez. Beleza? Aí vamos lá. Vou começar a minha cadeia de Markov. Esse foi o primeiro ponto. Agora eu falo assim, eu quero vir para esse ponto aqui. Esse ponto é meu ponto 1. Aí eu faço o seguinte, calculo a posterior, a probabilidade do ponto 1 e divido pela probabilidade do ponto 0. Sorteei um número lambda e aí deu que essa razão foi maior do que lambda. Então, ótimo. Eu vou mudar de ponto agora. Eu adicionei um ponto para minha cadeia. Fui para esse cara aqui. Como eu visitei esse ponto, vamos lá, o ponto 1, no θ2, ele está no terceiro bin. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou contar que esse bin aqui já foi visitado uma vez. Esse é no θ2. No θ1, ele está no quarto bin. Então, eu vou contar que esse bin aqui foi visitado uma vez. Beleza? Aí, aparece esse ponto aqui para mim agora. Ponto 2. Aí, vamos lá. Aí, eu vou calcular a probabilidade do 2 e a probabilidade do 1. E aí, quando eu sorteio o número lambda, eu encontro que esse cara é menor do que lambda. Então, já era, azar. Eu não vou para o ponto 2. Agora eu vou continuar no ponto 1 e vou sortear um outro ponto. Um ponto que eu vou chamar de 2'. Esse ponto 2' vai estar aqui. Aqui. 2'. Aí vamos lá. Aí eu vou calcular a probabilidade do 2' dividido pela probabilidade do 1, que o 1 é o anterior. Aí quando eu sorteio o outro lambda, deu que foi maior. Ótimo. Então eu vou visitar agora o ponto 2'. Aí o ponto 2', ele está onde? Vamos lá. Lá no parâmetro θ2, ele caiu no quarto bin. Então aqui o quarto bin foi visitado mais uma vez. E no parâmetro θ1, ele está aqui no 2, 3, 4, no quinto bin. Então esse cara aqui vai receber uma visita aqui. E aí eu vou fazer isso várias vezes, muitos pontos. E no final, eu vou ter aqui um histograma. E esse histograma de cada parâmetro vai ser igual à distribuição de probabilidade dele. É assim que funciona. E aí eu consigo achar a probabilidade de cada parâmetro. Beleza? Muito bem. Eu quero mostrar para vocês na prática agora como funciona. Então vamos lá. Eu vou mudar de tela como eu fiz da outra vez. Então me dá um minuto. Olá a todos. Estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Sim, sim, Rodrigo. Ótimo. A gente tá te ouvindo, mas Claro. A anexo. tela eu compartilhei ainda. O compartilhamento não.
Eu tenho que parar aqui. Acho que caiu. Agora estão vendo minha tela do computador, né? Isso. Esse aqui foi o resultado que a gente chegou da outra vez, né? Essa distribuição de probabilidade aqui. Ela Uhum. é analítica, muito bonita, mas muito difícil de fazer. Vamos tentar fazer o outro método que eu falei agora. Primeiro eu vou definir a likelihood. Só que aqui tem um detalhe. Quando a gente, em vez de definir a likelihood, é melhor a gente definir o logaritmo dela. Porque, na verdade, se a gente quer maximizar a likelihood, maximizar o logaritmo é a mesma coisa. Lembra que a likelihood era definida como uma exponencial de meio do que quadrado? Quando eu tiro o logaritmo, fica menos meio vezes o que quadrado. Então é mais fácil. Por isso, geralmente, a gente faz as coisas com logaritmo. Tá bom? Então aqui eu defini o logaritmo da likelihood. Ela era exponencial de menos meio que quadrado. Tirei o logaritmo, ficou menos meio que quadrado. Já estava definido. Então, beleza. Agora aqui eu fiz um prior. Prior. Só que, de novo, tem que lembrar que é o log do prior. O que eu quero aqui? Se eu estou entre 0 e 1, ele vai retornar o 0. Mas aqui tem que lembrar que é o logaritmo. Então, esse cara, no fundo, é 1. É um valor constante. E se por um acaso ele estiver fora disso, ó, eu fiz um if. Se ele estiver aqui, vai retornar 0. Se ele estiver fora, ele vai retornar menos infinito. Menos infinito é que tem probabilidade 0. Ok? O menos infinito lá no logaritmo vai para y, para x igual a 0, né? Então, esse cara aqui vai ter a probabilidade 0. Esse é o meu prior. Vou definir ele aqui. Aí quem vai ser a posterior? A minha posterior. É o meu prior. E aí eu falei assim, ó. Se por um acaso ele não for infinito, aí se por um acaso a probabilidade aqui for 0, é o que está aqui, ele vai retornar menos infinito, que vai dar probabilidade 0. Se não for aonde tem a probabilidade 0, ele vai virar a soma do prior com a likelihood. Por que soma? Porque aqui eu estou com logaritmo. Na verdade, é a multiplicação deles. Lembra aquele teorema de Bayes? É likelihood vezes prior dividido pela evidência. Ok? Isso é a posterior. Aqui eu não estou usando a evidência porque eu não estou preocupado com ser normalizado ou não. Não me interessa muito se é normalizado. Depois eu dou um jeito nisso. Eu só quero saber a distribuição, a cara dela, qual é o valor que vai estar no máximo, beleza? Então aqui vira minha posterior. E aí vamos lá. Como que funciona o processo de MCMC aqui no Metropolis Racing? Primeiro, lembra, o primeiro passo eu tinha que definir uma proposal, uma proposta para mim. Então é o seguinte, quando eu der um ponto P, eu tenho que dar um sigma também. Esse sigma é o tamanho do passo que ele pode ir, porque a minha proposta não pode estar muito longe do meu ponto. Então, depende desse passo. Então, o que ele vai fazer? Quando eu dou um ponto P e o tamanho do passo, ele vai me retornar P mais um número aleatório de uma distribuição normal. Lembra que eu disse? Vezes o tamanho do passo. O tamanho do passo é importante aqui. A distribuição normal, ela vai entrar, mas ela tem que ser multiplicada pelo tamanho do passo que eu quero. Beleza? Essa é definir meu jeito de fazer a proposta. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar com um ponto aqui, 0,26. Eu sei que no meu caso, o caso que a gente já viu, o valor ideal é 0,29. Mas eu vou começar meio fora dele. E aí eu vou definir, eu calculei aqui o primeiro ponto e falei, ó, a posterior desse cara eu vou chamar de LP. E aí, beleza. Aí eu falei, agora eu quero um número aqui muito grande de pontos. 200 mil pontos. Beleza? Aí eu vou criar um vetor cheio de zeros, chamado chain, e outro cheio de zeros, chamado likes. Depois vocês vão ver por quê. Tem esses weights aqui também, mas eu não vou comentar sobre isso não, tá bom? Nem sobre esse ACC aqui. Esquece isso agora. Então vamos lá.
Agora, vou pegar o primeiro ponto, vou fazer um loop. O loop em todos os pontos, em todos os N pontos. Ó, eu defini 200 mil aqui, beleza? Aí eu faço assim, ó, o ponto Q vai ser o proposal do meu ponto P, que foi o ponto que eu comecei, com um sigma de 0,01. Esse foi o sigma que eu dei. E aí eu calculo o LQ como sendo a posterior do ponto Q. Lembra que aqui eu estou usando sempre H0 igual a 70, o primeiro fluido de matéria e o segundo fluido de constante cosmológica. Que a energia escura é a constante cosmológica. Então eu só estou mudando aqui o valor do ômega m. É ele que eu quero descobrir aqui. Beleza? Aí olha só que legal. Se o LQ for maior do que o LP, isso daqui significa que o ponto Q, que veio depois, tem maior probabilidade que o ponto P. Ok? Então vamos ver esse caso primeiro. Se o segundo ponto tem probabilidade maior que o primeiro, o P vira o Q. Ou seja, o ponto Q assume o próximo valor da cadeia. Ou, se essa subtração for maior do que um número aleatório na distribuição normal, na distribuição uniforme, isso daqui é aquela coisa que eu falei da razão. Só que aqui aparece como uma subtração porque a gente está usando logaritmo. Então, se essas duas coisas acontecerem, se a probabilidade do segundo ponto for maior, ou se a razão for maior do que o número aleatório, então o meu ponto Q vira o ponto P. E aí o LQ vira o LC. E aí esse cara aqui, esse AC, é o número de vezes que foi aceito, na verdade, que eu consegui trocar de ponto. Ele começou como 0, aí eu somo mais 1 para ele aqui. Tá bom? Esse cara aqui, eu vou deixar ele aqui, não vou comentar sobre ele não, tá? Se não for, eu continuo com o mesmo ponto, não faço nada. No final dessa tentativa, eu adiciono no meu vetor chains o valor do parâmetro e no vetor likes o valor da posterior, ok? E aqui, por último, eu posso printar o que chamam de acceptance ratio, que é o número de vezes que foi aceito dividido pelo total. Porque nem sempre ele vai aceitar, né? Então eu quero saber quantos por cento foram aceitos. Beleza? Vou rodar isso aqui agora. Vou rodar isso aqui agora. Vai demorar um tempinho. Ficou claro, galera, como que funciona aqui? Obviamente não dá para pegar de primeira assim, mas eu vou disponibilizar isso aqui. Então, depois vocês brincam com isso, tenta fazer mais coisa, tá? Eu botei acho que pontos demais. Talvez deveria ter colocado menos. Mas tudo bem, vai demorar uns 2 minutinhos para rodar. Vamos ver o que eu vou fazer depois aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha distribuição, que está todo nesse chains. Ó, esse chains está recebendo os valores de P, que são os valores do parâmetro ômega n. Vou calcular a média dele e o desvio padrão dele. Se der certo, a média dele tem que estar perto daquele valor do que eu tinha achado aqui. Porque aqui, ó, a distribuição é gaussiana. A média está aqui, 0,29. Se o que eu fiz está certo, eu tenho que achar uma média perto de 0,29. Beleza? E aqui eu vou calcular também o desvio padrão, porque como eu disse, tão importante quanto o valor do parâmetro é o erro dele. Então, isso aqui é mais ou menos até onde eu tenho ainda uma probabilidade razoável para aquele parâmetro. Beleza? E aí, por último, eu vou comparar. Eu vou plotar o meu histograma, olha aqui, o histograma do meu vetor que chama chain, e vou comparar com aquele exponencial do menos que quadrado sobre 2. Eles têm que dar a mesma coisa. Vamos torcer se eu tiver certo, hein? Vamos lá. Então aqui, terminou de rodar. Ele teve 88% de acceptance ratio, ele aceitou 89% dos pontos. Vamos ver a média aqui, o desvio padrão. Ó, a média deu 0,29.
muito irado. E o desvio padrão deu 0,02, mais ou menos o erro aqui. Um pouco para cá, um pouco para cá, assim, aqui no meio. Beleza? E agora é hora-chave. Eu vou comparar os dois. Será que vai dar certo? Aqui, só um detalhe. Eu coloquei esse fator aqui, porque isso aqui tem a ver com a normalização, tá bom? Depois eu não vou comentar muito sobre isso, mas vamos ver o que vai dar aqui. Tô de dedos cruzados. Tchan, 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 tchan. Olha só. O meu histograma, ele representa muito bem a distribuição de probabilidade do que eu consigo analiticamente. Então, aqui a normalização não está muito certa, não. Eu fiz meio. Dei um chute aqui, pode estar um pouco mais para cima, assim. Mas claramente esse histograma é uma ótima aproximação, uma ótima descrição para essa distribuição de probabilidade. Ok? Então, esse é o jeito que a gente calcula parâmetro de verdade, ok? Em cosmologia moderna. Porque nem sempre, ou melhor, nunca tem solução analítica, tudo bonitinho para a gente poder fazer do outro jeito, tá? Então é assim que a gente faz cosmologia. É aqui que a gente ia chegar, olha só, tem mais ou menos 30% de matéria, ok? Fazendo esse processo de MCMC. Beleza, galera? Sim ou não? Acho que sim. Tomara que sim. Muito bem. Agora eu vou voltar para o outro. Olá, voltei. O áudio tá ok, Rodrigo. Estão vendo minha tela aqui? Sim, sim. Então, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Rodrigo. Desculpa, a audiência falou alguma coisa? Sim, sim. Eu disse que dava para ver a tela. Ah, tá. Muito bem. Vamos lá. Agora, como eu disse, eu estou um pouco atrasado. Eu estou um pouco atrasado. Aqui era o que eu planejava para a aula 3, que é sobre perturbações Tranquilo, que a Gabi cosmológicas. mandou uma mensagem agora, então um pouquinho atrasado também, então. Tá Beleza, beleza. ótimo. E eu vou aproveitar a aula da Gabriela ontem, que foi fantástica, muito legal. Ela falou já muitas das coisas que eu pretendo falar aqui. Então eu vou aproveitar e tomar alguns atalhos aqui. Beleza? O que é Por que a gente precisa de perturbações cosmológicas? Muito bem. A gente usa o princípio cosmológico. Só um minutinho, galera. Beleza, voltei. A gente usa o princípio cosmológico. E ele diz que o universo é homogêneo e isotrópico em largas escalas. Mas quando a gente vai para escalas menores, claramente o universo não é homogêneo e isotrópico. A gente tem planeta num lugar e vazio no outro. Okay? Aqui eu estou indo para escalas muito pequenas. Mas se a gente quer uma descrição do universo em escalas não tão grandes quanto o princípio cosmológico, a gente não pode mais usar o princípio cosmológico. Ok? E aí o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente sabe, lá da aula da Camila, ela falou uma coisa muito legal, que é que o universo lá no passado, ele era muito isotrópico e muito homogêneo. Em algum slide ela colocou uma coisa assim, se eu não me engano, delta T sobre T proporcional a delta ρ sobre ρ. E isso lá na CMB é aproximadamente 10 a menos 5. Okay? Então, lá atrás no universo, o universo é quase homogêneo isotrópico. Isso permite que, lá atrás do universo, a gente pode usar teoria de perturbações em primeira ordem. Tá? Isso é importante. Quer dizer, primeira ordem. Lá atrás, a gente pode usar
teoria de perturbações em primeira ordem. E aí a gente pode deixar essas perturbações evoluírem com o tempo para ver como que elas vão crescer no nosso universo. Ok? E o que significa isso na prática? Então vamos lá. Quais são as grandezas que descrevem o meu universo? São a densidade, a pressão, e aqui a gente vai ver que também tem a velocidade e o potencial gravitacional. Antigamente, antes ali, quando a gente estava no princípio cosmológico, eles só dependiam do tempo. Inclusive, lembra que quando a gente estava no princípio cosmológico, V era igual a H vezes R. Ok? Isso só é válido no princípio cosmológico. Só que agora eu quero falar o seguinte, ó, isso não é mais verdade. O Rho vai ser eu vou transformar ele num Rho do background mais uma perturbação delta Rho. Esse delta Rho aqui, uma coisa importante aqui é o seguinte, esse cara é o background, que é em larga escala, ele é homogêneo isotrópico, então ele só depende do tempo. Essa perturbação é uma coisa que é pequenininha, ela é lá da ordem de 10 a menos 5 no começo também, só que ela depende de T e ela também depende da posição. Então aqui é onde eu tenho minhas homogeneidades. Aqui onde eu vou descrever minhas homogeneidades. E aí se eu tenho P, eu também vou ter P de T mais um delta P, T e R. V, eu também vou ter um V. Mas quem... desculpa. V de T mais um delta V. Mas quem que é o meu V do background? H vezes R. Ok? Mais o delta V. E o meu potencial gravitacional, ele também vai ser um potencial do background mais uma perturbação do potencial. Que também vai depender... Desculpa, deixa eu botar aqui que eu esqueci. De T e R. Isso aqui é HR de T mais delta V. T e R. E aqui T e R. Beleza? Muito bem. E quais são as equações que vão ser importantes para mim para estudar as perturbações? Isso a Gabriela falou ontem. As equações. A primeira é a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela está relacionada com a conservação da energia. Ok? Beleza? E como que é a equação da continuidade? De maneira geral, ela é ρ ponto mais gradiente da velocidade, ρ mais p é igual a zero. Aí você fala assim, Rodrigo, mas então você falou errado pra gente da outra vez. Que você falou que era assim, ó, ρ ponto mais 3h, ρ mais p é igual a zero. Pois é, no nível do background, o gradiente da velocidade vale 3h. Por que ele vale 3h? Porque a velocidade é h vezes r. Quando eu faço o gradiente de h vezes r, o h sai fora, o gradiente de r dá 3. Então fica 3h. Mas aqui, como eu quero estar fora do princípio cosmológico, eu tenho que considerar a equação completa. Muito bem, vamos lá. Segunda equação. Equação de Euler. A equação de Euler está relacionada com a conservação do momento. Esse a Gabriela também comentou ontem, ok? A equação de Euler, ela diz o seguinte, a derivada parcial da velocidade com o tempo mais V é igual a menos
gradiente da pressão sobre ρ mais P menos gradiente do potencial gravitacional. Aqui tem um detalhe. Eu acrescentei aqui esse termo de pressão aqui. Isso não aparece, na verdade, na cosmologia newtoniana, mas ele aparece na cosmologia relativística. E aí existe uma abordagem onde a gente coloca esse termo de pressão à força, na marra, e é o que a gente chama de cosmologia neo-newtoniana. É só para reproduzir exatamente os resultados da relatividade. Mas a teoria newtoniana ela não coloca pressão aqui. Essa é uma das limitações da cosmologia newtoniana e uma diferença importante com a relatividade geral, porque para a relatividade geral a pressão ela também exerce gravitação. E na cosmologia newtoniana não, a pressão não exerce gravitação, ela não gravita. E essa é uma diferença crucial. Aqui eu vou considerar esse termo de pressão aqui, tá bom? Isso é cosmologia neo-newtoniana. Muito bem. Para terminar, a terceira equação importante é a equação de Poisson. Opa, escrevi errado. Equação de Poisson, que é a equação do potencial gravitacional. Ela diz que o laplaciano do potencial gravitacional é 4πg. Na teoria newtoniana, só tem o ρ. Na teoria neo-newtoniana, vai aparecer ρ mais 3p. Assim. Essas são as três equações que vão ser importantes para a gente. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar minhas novas quantidades agora. Agora que não vai ser ρ, vai ser ρ mais delta ρ. Não vai ser V, vai ser V mais delta V. Então, agora eu quero colocar as equações lineares. Quero colocar as grandezas lineares. E aí vamos lá. Primeiro, equação da continuidade. Eu vou pegar a equação da continuidade, ela era a derivada de ρ. Quem que é a derivada de ρ agora? É ρ ponto mais delta ρ ponto mais gradiente da velocidade. Quem que é a velocidade agora? V mais delta V. Ok? Que multiplica ρ mais P. Isso é igual a zero. Opa, desculpa. Ρ mais delta ρ mais P mais delta P. Isso é igual a zero. Beleza? Vamos lá. Aqui, como a Gabriela comentou, a gente só está preocupado com os termos de ordem linear. Então, por exemplo, esse termo aqui, que tem o ρ ponto, ele é um termo que a gente chama de ordem zero. Ele não importa muito para a gente. Da mesma maneira, o termo que tem esse gradiente da velocidade, que multiplica por ρ mais P, ele só tem termos de background. Ele também é ordem zero. Ordem zero. Esse cara não importa para a gente. Quem importa para a gente são os termos de primeira ordem. Por exemplo, delta ρ ponto. Ele é um termo de primeira ordem, né? Ele é um termo de delta, assim, ok? Mas quem? Vamos lá. Aqui eu posso pegar o gradiente da velocidade, mas para ser um termo de primeira ordem, eu tenho que multiplicar ele por delta ρ mais delta P. Então pode ficar assim, gradiente da velocidade que multiplica delta ρ mais delta P. Assim. Beleza? Da mesma maneira, eu posso pegar o gradiente da perturbação da velocidade. Ok? Só que, como a perturbação da velocidade já é de primeira ordem, eu não posso multiplicar ele pelo delta ρ e delta P. Se por um acaso eu multiplicar ele por delta ρ e delta P,
Esse cara é um termo de ordem 2, ele é um termo de segunda ordem. Se o ΔV já é pequeno, ΔV vezes Δρ, que também é pequeno, vai ser muito pequeno. Então eu posso jogar ele fora, ok? E aí o que acontece? Vai ficar o gradiente de ΔV, que multiplica ρ mais P. Só os termos do background. Esses caras são os termos de primeira ordem. Beleza? Aqui tem um detalhe também. Como a equação da continuidade, lembra que ela vale para cada fluido separadamente. Então eu vou supor que eu tenho vários fluidos, ou 2 pelo menos, como a gente já viu, e eu vou chamar esse cara aqui de... Eu vou usar um índice I. Aqui. Para todo mundo. Porque essa é a Δρ do fluido I, que pode ser matéria ou energia escura. Depois a gente vai ver que a energia escura ela é constante, ela não tem perturbação. Mas inicialmente vamos considerar como se ela tivesse. Ok? Então, muito bem. Esse cara aqui é a equação da continuidade em primeira ordem. Depois, vamos olhar para a equação de Euler. Beleza? Vamos lá. Como que era a equação de Euler, né? Ela era ΔV. Ela vai ficar assim. ΔV, ΔT, mais ΔV, VI, ΔVI, ΔT, ok? Mais VI mais ΔVI, operador Nabla, aplicado em VI mais ΔVI. Assim. Isso é igual a menos o gradiente de P mais ΔP sobre Rho mais P. Aqui tem um detalhe. Quando está no denominador, a gente não precisa colocar a perturbação, não. Dá para mostrar que esse termo vai gerar só correções de segunda ordem. Então a gente pode deixar só Rho mais P no denominador. E aqui vai ficar o gradiente de φ mais ΔΦ. Assim. Beleza? De novo, o que eu vou fazer? Vou jogar fora os termos de ordem zero. Esse é um termo de ordem zero. Esse cara aqui que vem com esse também é um termo de ordem zero. Esse aqui é um termo de ordem zero. Esse aqui é um termo de ordem zero. E aí vai ficar assim, vamos lá. ΔVI, ΔT, mais. Aqui vai ficar assim, ó. ΔVI, Nabla, VI, mais VI, Nabla, ΔVI. Ok? Aqui também tem um termo de segunda ordem, que seria usar o ΔV aqui e o ΔV aqui também. Isso daria um termo de segunda ordem que eu jogo fora. Beleza? Isso vai ser igual a menos o gradiente de ΔP sobre Rho mais P, menos o gradiente de ΔΦ. Assim. Ok? Aqui tem um detalhe, galera. Esse cara daqui, olha que legal. Não sei se vocês acham legal, eu acho. Esse cara aqui, com esse cara aqui, ele é a definição de uma derivada total com respeito ao tempo. Quer ver? Eu posso pensar o seguinte. Quem que é a derivada total com respeito ao tempo? Ela é ΔT mais V Nabla. Ok? Essa é a derivada. Esse operador aplicado em qualquer coisa. Então, se eu tenho
a derivada total de uma função u, ela vai ser del u del t v nabla u, ok? Esse cara vem da regra, tipo, eu vou fazer aqui. Ele vem do fato de a derivada total, né? Você pode ter uma função u, por exemplo, que ela depende do tempo e também da posição. Mas a posição também pode depender do tempo implicitamente, né? Então, para fazer a derivada total, você faz a derivada parcial do u, mas você também precisa levar em conta como varia o tempo na dependência espacial dele, ok? E aí fica... É como se fosse... quer ver? Del R, del T... só um minutinho. Del... Não, desculpa, fiz uma besteira aqui. É como se ficasse... Aqui vai ficar del U... É porque não é um R, né? Mas eu vou usar uma coisa assim, tá? É como se fosse assim. Del R, del T, del U, del R. Aqui é tridimensional, tá? Então, só pra... Então, esse cara aqui, ele é a velocidade, ok? Então, ele é como se fosse a velocidade produto escalar com o operador nabla, que está aqui aplicado na sua função U, ok? Então, por isso que aparece uma derivada total ali. E aí, a minha equação de Euler vai ficar assim, vamos lá. Delta VI ponto, agora virou uma derivada total, ok? Ó, eu peguei esses dois caras aqui, de verde, que está sublinhado de verde, transformei numa derivada total. E aí vai ficar aqui mais delta VI nabla VI é igual a menos o gradiente de delta P, Rho mais P, menos o gradiente de delta φ. Ok? Muito bem. Seguindo. Aqui fica delta VI ponto. Esse cara que está aqui, olha só, ele vai ser o nabla aplicado na velocidade. Mas vamos lembrar que essa velocidade aqui é a velocidade do background, então vai ficar delta VI nabla aplicado em H vezes o R, ok? Isso é igual a menos gradiente de delta P, Rho mais P, menos o gradiente de delta φ. Assim, ok? E aí, esse cara aqui, quando eu aplico o nabla, ele vai acabar... esse operador nabla aplicado em R é 1, e aí vai ficar assim. A equação final de Euler vai ser delta VI ponto mais H delta VI, isso é igual a menos gradiente de delta P sobre Rho mais P, menos gradiente de delta φ. Essa é a equação de Euler no nível linear. Beleza? E aí vamos lá, só para acabar aqui. A terceira e última, é a equação de Poisson. A equação de Poisson ela é o laplaciano de φ mais delta φ é igual a 4πg Rho mais delta Rho mais 3p mais 3 delta P. Assim, ok? Aí vai ficar... Agora, de novo, esse cara aqui é um termo do background. Ele não me interessa. Esse cara aqui e esse cara aqui também
São termos do background. A equação no nível do background ela deve se satisfazer sozinha. Então eu estou preocupado só com a parte linear dela. Aí vai ficar assim, gradiente de delta φ é igual a 4πg delta ρ mais 3 delta P. Essa é a equação de Poisson no nível linear. Ok? Agora, galera, aqui tem um caminho que é gigante, muitas contas, muita paciência, tal. E eu não vou fazer tudo. Eu até planejava, mas o tempo certamente não vai dar. Eu vou aproveitar que a Gabriela comentou. Na aula da Gabriela foi muito legal. Ela deu exatamente os passos. Ela falou diferenciar a equação da continuidade mais equação. Então, deem uma olhada lá. Na aula da Gabriela foi ótimo. E aí, depois de muitas contas, depois de muitas e muitas contas, a gente chega numa equação final para esse delta. É uma equação diferencial. Então, tipo, muitas contas depois, a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem para delta, que é assim: delta i 2 pontos mais delta i ponto 2h menos wi ponto sobre 1 mais wi mais 3h CSI ao quadrado mais wi mais wi mais delta i, desculpa, 3 a 2 pontos sobre a mais h ao quadrado CSI ao quadrado menos wi mais, aqui continua mais 3h CSI ao quadrado ponto menos 3h wi ponto CSI ao quadrado mais wi dividido por 1 mais wi. Tudo isso menos 1 sobre a ao quadrado CSI ao quadrado Laplaciano. Aqui é o Laplaciano naquelas coordenadas comóveis que a Gabriela comentou. Delta I menos 1 mais wi 4πg. Deixa eu passar esse cara aqui para o outro lado, só para menos 1 mais wi 4πg ρi que multiplica 1 mais 3 CS CSI ao quadrado delta I igual a 1 mais wi 4πg somatório de J diferente de I ρj 1 mais CSI, desculpa, 1 mais CSJ ao quadrado delta J. Muito bem. Essa equação aqui é um monstro de equação, tá? Só que aqui eu vou definir algumas coisas e lembrar algumas coisas. A gente está considerando o universo como se ele fosse feito de 2 fluidos, ou mais até. Então aqui eu tenho a equação do fluido I. E quando a gente considera esses fluidos completamente gerais, dá para mostrar que as equações são acopladas. Então, existem termos de ΔJ. ΔJ seria o mesmo delta que é definido para a componente I, definida para a componente J. O ΔJ aparece na equação do delta I, ok?
Então, isso é um problema matemático super difícil de resolver, ok? E aqui eu fiz algumas definições também. Vamos lembrar, quem que é o WI, por exemplo? O WI é aquele parâmetro de estado. Ele é PI dividido por ρI, ok? A gente já definiu numa aula lá atrás. Aqui tem uma outra definição que é o CSI ao quadrado. Esse cara, ele é a velocidade do som do fluido I. E ele é definido como ΔPI sobre ΔρI, ok? Então eu posso acabar usando essas. Eu tenho que usar essas definições aqui. Fica melhor, porque senão a equação vai ficar mais feia ainda. Essa equação, esse é um sistema de equações, né? Porque se eu tenho dois fluidos, eu vou ter duas equações dessa para resolver. Ela é um grande monstro, assim. Mas o detalhe é que no modelo padrão da cosmologia, no modelo lambda-CDM, como a Gabriela comentou, o que a gente tem? Para a parte da matéria, eu já sei que eu tenho Wm igual a zero. Aqui eu já vou falar também, CS da matéria também é zero, ok? E eu sei que para energia escura, como a Gabriela comentou, o delta da energia escura é zero. Então eu não tenho equação para o delta, não vai aparecer um delta da energia escura aqui acoplando minhas equações. A mesma coisa a radiação. Aqui eu não tenho considerado radiação, porque ela é uma componente muito pequena hoje em dia, mas mesmo se eu quisesse, como a Gabriela comentou, ela não se acopla, ela não tem o delta dela é praticamente zero. No final das contas, isso faz com que essa equação fique muito mais simples, e aí a gente pode substituir aqui W por zero, CS por zero, considerar que só tem um fluido, e aí a gente vai chegar na mesma equação que a Gabriela mostrou, só que agora eu vou falar que é para matéria, delta dois pontos da matéria, mais 2H delta ponto da matéria, menos 4πg ρm delta m é igual a zero. Essa equação é uma das mais importantes da cosmologia. Ela indica como que as perturbações crescem. Porque, vamos pensar comigo. Lembra? Quem é esse delta m? É o delta ρm sobre o ρm. Ele está me dizendo qual é o valor das perturbações em comparação com a densidade do background. Enquanto está pequenininho, significa que eu tenho um fluido que é quase homogêneo. Não tem perturbação nenhuma. Se por um acaso esse cara aqui começar a crescer, consequentemente, esse aqui também começa a crescer, significa que eu estou aglomerando coisas. E aí é que formam as galáxias e tudo mais. Aglomerados de galáxia, até em super pequenas escalas, planetas, sistema solar, esse tipo de coisa. Beleza? E aí, às vezes é conveniente pegar essa equação que está aqui. Aqui lembra que eu estou escrevendo ela, o ponto é derivado com respeito ao tempo. Mas eu posso escrever ela em função do fator de escala, ok? Aí eu só tenho que usar isso daqui. A segunda derivada vai ser duas linhas, A ao quadrado, H ao quadrado, mais delta linha, AH ao quadrado, mais AH linha. E o delta ponto vai ser delta linha AH, onde linha é a derivada com respeito ao fator de escala. Substituindo tudo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente chega na seguinte equação: delta duas linhas, mais delta linha sobre A, 3 mais H' sobre H, menos 3 sobre 2 H0 ômega M sobre H ao quadrado, que é H0 ao quadrado,
vezes 1 sobre A quinta delta M igual a zero. Ok? Assim. E mais precisamente, para terminar, eu juro que é a última equação que eu vou colocar. Se eu pego essa equação e substituo para o modelo lambda CDM, ou seja, aqui atrás eu vou substituir o H por aquele H que a gente achou nas aulas passadas. Vai ficar uma equação desse tipo aqui. Delta duas linhas mais 3 sobre A, 1 menos ômega m A menos 3 sobre 2 ômega m A menos 3 mais 1 menos ômega m. Isso, delta linha, menos 3 sobre A, 3 sobre 2A ao quadrado, 2A ao quadrado, ômega m A menos 3, ômega m A menos 3, mais 1 menos ômega m, delta igual a zero. Essa é a equação de crescimento das perturbações para o modelo lambda CDM. Já substituindo o H, deixando tudo em termos do fator de escala e tudo mais. Beleza? Essa é uma equação super importante para a cosmologia moderna. E para terminar, eu queria só mostrar algumas soluções dela para a gente ver. Ok? Eu vou trocar então, eu vou sair do quadro, não volto mais para ele. Eu quero ir para o computador agora, então já volto. E aí, galera, me escutam? Sim, sim, Rodrigo. Vamos lá, só para acabar, eu juro, desculpa meu atraso. Não, ainda tem Aqui. tempo. É até 8h20. Ah, é? Ah, então tá bom. É, que Ótimo. 8h20 é o total, com perguntas, né? Mas tem tempo. Beleza, Relaxa. então beleza. Aqui eu tenho as equações de delta igualzinho eu fiz. E aqui é como se escreve no Python. Aqui eu coloquei o ômega m igual a 0,1. Eu fiz Rodrigo, cinco você só não casos. anexou. Ou você só não compartilhou, desculpa. Desculpa, ainda bem que você me falou. Sempre esqueço. Vamos voltar para cá. Agora já estão vendo, né? Sim, sim. Aqui. Então, aqui é o jeito de escrever em Python para eu resolver equações diferenciais. Deixa eu tentar dar um. Ok? Aqui eu escrevo a função. Eu poderia ter escrito de um jeito mais otimizado, mas eu fiz hoje, então não deu muito tempo. Eu peguei aqui o ômega m igual a 0,1, aí calculei aquele delta daquela equação, escrevi todo aqui. É assim que se escreve, tem que separar. Esse aqui seria o delta, 2 pontos, separado com uma vírgula, vem o resto da equação que você passa para o outro lado. Aí eu fiz a mesma coisa, eu fiz 5 vezes a mesma coisa, mas mudando o valor do ômega m. Ok? Aqui eu dei uma condição inicial. Eu falei que lá atrás o delta é muito pequeno e a velocidade também. Aqui, para falar a verdade, eu poderia ter pode ser mais preciso, mas é um pouco difícil de falar sobre como calcular as condições iniciais. Eu simplesmente coloquei valores pequenos aqui, tá? Isso não vai atrapalhar muito não. Então vamos lá, vou rodar isso aqui, vou rodar isso aqui, e aí eu vou resolver as 5 equações diferenciais para valores de ômega m diferentes. Aí vamos lá, vamos plotar, e aí fica assim. Ó, à medida que eu tenho ômega m diferente, as perturbações da matéria crescem de maneira diferente. Ok? Quanto mais ômega m, maior vai ser o delta. Maior é o potencial gravitacional da matéria que mais puxa e maior vai ser o meu delta. Inclusive, a gente viu na aula da Gabriela ontem que se eu tivesse totalmente matéria, isso aqui ia ser uma reta, porque eu estou aqui
plotando com fator de escala. Ele era proporcional a A. Então ia ser uma reta total. Aqui, como eu tenho um pouco de matéria, um pouco de energia escura, no começo aqui, como aqui tem só matéria, ele vem como uma reta. Aí, à medida que a energia escura vai aparecendo, a Gabriela também mostrou, ela não cresce tanto mais. Ok? Muito bem. Agora, a Gabriela chegou a comentar, existe uma grandeza física legal, que é importante, que é o fator de crescimento D, que chama, que é uma grandeza física bastante importante quando a gente fala de perturbações, e ela, no fundo, é definida como o delta normalizado. É o delta dividido pelo delta quando A é igual a 1, pelo delta hoje. Tá? Então, ela vai de 0 a 1, e aí eu definir aqui quem é o delta, quem é o D. Eu fiz uma interpolação só para conseguir plotar direitinho, mas ela é o delta dividido pelo último termo do delta, que é o valor dele em A igual a 1. Aí eu posso definir esse cara aqui, e aí eu consigo plotar a minha função de crescimento aqui. A Gabriela vai falar mais sobre isso, então eu vou deixar aqui. Só quero mostrar para vocês a diferente resultado à medida que eu tenho diferentes ômegas M no modelo padrão. Ok? Então, essa é uma quantidade muito importante que a gente pode associar com o espectro de potência da matéria e tudo mais. Ela é bem relevante do ponto de vista observacional. Ok? E aí, a última coisa, de fato, é que tem uma outra função que é importante quando a gente fala de perturbação, de formação de estrutura, que é uma função de crescimento f, que é a derivada do logaritmo de D com respeito ao logaritmo de A. Essa é a definição. A derivada do logaritmo de D com a derivada do logaritmo de A. E aí eu fiz aqui, só para a gente ver. Então aqui, ó, primeiro eu fiz o logaritmo de D, apliquei o logaritmo. Depois eu fiz a derivada do logaritmo e fiz a derivada com respeito ao logaritmo de A. Ok? Aqui eu vou definir para todo mundo. E aqui eu vou plotar. Aqui, na verdade, é a função de crescimento f. E aí eu tenho esse cara aqui. Eu acabei plotando ela em função de z, porque essa é uma grandeza, por exemplo, que existem dados que está associado a algumas observações que a gente tem. E ela, o que eu queria mostrar, finalizar, é que a gente também pode usar a formação de estruturas para diferenciar, para achar os parâmetros cosmológicos. Então, dependendo do ômega m que eu uso, ele vai dar funções de crescimento diferentes. E aí eu posso usar os dados para saber qual é o valor do ômega m que eu tenho de acordo com os dados, que melhor responde às observações. Muito bem, pessoal, eu fico por aqui. Eu peço já um pouco de desculpas. Eu não consegui cumprir o cronograma que eu me propus. Eu subestimei o tempo. Eu achei que daria tempo, mas não deu. Várias coisas que eu queria falar, não falei. Eu queria ter falado de matriz de Fischer, queria ter falado de espectro de potência, mas não consegui chegar lá. Tudo bem, não importa. Isso não importa de maneira nenhuma. A minha intenção aqui não era ficar ensinando tudo, é despertar curiosidade, despertar vontade de vocês estudarem cosmologia, ok? Que é um ramo que eu sou apaixonado, gosto muito, e eu queria mostrar um pouquinho, talvez que vocês entendessem um pouco, e como é legal, assim, de diferentes tanto da parte teórica quanto da parte observacional. Beleza? Então eu fico por aqui. Valeu a todos. Ok, Rodrigo, muito obrigada. Muito Em obrigado nome de mesmo, todos que Rodrigo. estão, Excelente aulas. em nome de todos que estão participando, eu quero agradecer. Só que eu quero te fazer uma pergunta antes. Eu posso disponibilizar o seu e-mail lá no YouTube? Pessoal? Pode. Então, deixa eu fazer isso aqui agora e depois a gente vai para as perguntas, porque tem perguntas aqui, certo? Vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Hernandes.
Ele fala o seguinte: você fez uma discussão de perturbações hidrodinâmicas. Existe alguma limitação desse tipo de perturbação para o caso de se fazer uma perturbação na métrica, como se faz no contexto da relatividade geral? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Eu estava tentando abrir o YouTube aqui. Tá. Você fez uma discussão de perturbações hidrodinâmicas. Existe alguma limitação desse tipo de perturbações para o caso de se fazer uma perturbação na métrica, como se faz no caso do contexto da relatividade geral? Entendi. Existe. Aqui a gente está preso a muitas coisas. Primeiro a gente está no contexto newtoniano. Isso já é um problema. Uma limitação, ok? Primeiro, a gente não tem a pressão. Isso não deve valer para todo mundo. Existe um jeito de adaptar isso, que é esse formalismo neo-newtoniano. O formalismo neo-newtoniano é um jeito bonito de falar que colocou a pressão numa força. Okay? Não tem fundamento nenhum. Mas tudo bem, se você aceitar isso ainda, a gente está aqui, quando a gente faz, por exemplo, calculações de amigo newtoniano, lateral, que tem os dois potenciais. Aqui a gente tem um potencial gravitacional e a gente está mais ou menos preso no caso onde não tem estresse anisotrópico, que os potenciais vão ser os mesmos. Okay? Então, aqui, quando não tem estresse anisotrópico, o potencial φ é igual ao psi. Então, aqui a gente está também nessa situação, de não ter estresse anisotrópico. Em geral, a parte newtoniana ela vale para matéria. Assim. Então, quando você coloca pressão, você até pode calcular para algum outro fluido, alguma energia dinâmica, alguma coisa do tipo. Mas tem essas limitações. Eu diria que a pressão e o estresse anisotrópico são os principais. Ok. A segunda pergunta também é do Hernandes e ele fala o seguinte... Desculpa. Só mais uma coisa que eu lembrei. Também a gente está preso na relatividade geral. Né? Se a gente quer gravidade modificada, aí nada a ver. Outra história. Ok. A segunda pergunta ele fala o seguinte: esse tipo de teoria de perturbações pode ser aplicada a qualquer classe de modelos cosmológicos? Pode. Se você assume, então, dentro daquelas limitações, não tem estresse anisotrópico, você aceita a cosmologia neo-newtoniana numa boa, pode ser aplicada para todo mundo. Ok. Bom, Rodrigo, aqui tem alguns elogios. A própria Gabriela disse que adorou a aula. O Carlos está agradecendo, dizendo parabéns e tal. Bom, depois você pode vir aqui no link e você vê, mas assim, em nome da UERN, em nome do Departamento de Física, eu acho que a gente só tem a agradecer por você se disponibilizar a vir aqui, né, nesse momento que tudo é tão complicado. Então, realmente, assim, a gente de coração agradece e esperamos encontrar você em algum outro momento, aqui em conjunto com a UERN, em alguma outra situação. E desde já é isso. Muito obrigada. Assim, é um enorme prazer ter você aqui. Eu acredito que esse mini curso foi muito prazeroso para muita gente e acrescentou a vida de muita gente. Certo? Eu que agradeço o convite. Tá? É sempre um prazer falar de física e mais ainda dessa maneira. E espero poder encontrar depois pessoalmente todo mundo, um evento